Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Cinco pessoas foram presas por comercializar anabolizantes em Paracatu. Foram apreendidos mais de 5 milhões de reais em produtos que eram comercializados pelo site. A família viveu momentos de tensão durante assalto à residência. Depois de terem cometido crimes, assaltantes fugiram. Estelionatário deu o golpe do emprego em um grupo de Uberlândia. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. 5 pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Caixa Forte da Polícia Federal. O grupo comandava movimentações bancárias de facções criminosas. Os presos na Operação Caixa Forte em Uberaba foram levados para a sede da Polícia Federal. O principal alvo da operação na região, Matheus Juliano dos Santos Lima, já estava recluso no presídio em Uberaba, onde cumpre pena por vários crimes. Segundo a Polícia Federal, ele integra uma facção criminosa que age de dentro dos presídios e indicava contas bancárias para movimentação financeira referente ao tráfico de drogas. Esse indivíduo, ele ocupava o cargo denominado geral do Estado dessa facção criminosa. E ele era o responsável por indicar as contas que estavam sendo utilizadas para movimentar o dinheiro dessa facção. E a partir dessas contas foram identificados os seus titulares e eles foram conduzidos, foram presos e estão sendo ouvidos hoje aqui na delegacia. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou 45 contas bancárias de pessoas envolvidas com os crimes que movimentaram mais de 7 milhões de reais nos últimos meses. Durante o período de investigação dessas 5 pessoas aqui da nossa cidade, foi movimentado aproximadamente essa quantia, nas contas bancárias dessas pessoas. Como eu disse, essas pessoas, depois de serem ouvidas aqui, elas vão ser encaminhadas para a penitenciária local e vão ficar à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Paracatu, no noroeste de Minas, deflagrou uma operação para combater a venda de anabolizantes e remédios controlados. Um corredor de materiais apreendidos, entre os itens esteroides anabolizantes e remédios controlados. Tudo encontrado durante a Operação Sentinã. A operação recebeu o nome de Sentinã, que quer dizer bomba em latim, uma referência ao nome popular dos medicamentos apreendidos. Os policiais chegaram até o grupo e o material depois de 3 meses de investigação. Ao todo, 5 pessoas foram presas. Segundo a polícia, 3 dos criminosos foram detidos em Paracatu, sendo que um deles foi apontado como sendo responsável por gerir um site de venda de anabolizantes e negociar a compra e venda dos esteroides. O outro preso era usado como laranja na movimentação financeira da organização criminosa. Já em São Paulo, capital, foram presas outras 2 pessoas. Uma era responsável por levar as encomendas com os medicamentos para os correios e a outra atuava no centro de distribuição das drogas. Ao todo, foram apreendidos mais de 5 milhões de reais em produtos que eram comercializados pelo site, além de telefones, computadores, uma moto e até um carro. As investigações continuam na tentativa de identificar o dono do depósito e as possíveis conexões na fronteira com o Paraguai. Uma família viveu momentos de terror durante um assalto em Uberlândia. Eles chegavam em casa quando foram abordados por 2 adolescentes armados. As câmeras de segurança registraram toda a ação. Na fuga, houve tiroteio e perseguição. Era quase 10 horas da noite quando o circuito de segurança dessa casa registrou um assalto. Na residência estava uma mulher com a sogra, que é idosa, e o filho, de aproximadamente 2 anos. O portão estava sendo fechado quando a dupla de ladrões entrou. Nesse momento, a criança estava correndo ao encontro da mãe. Um criminoso armado com um revólver entra na sala e procura objetos de valor. O comparsa força as mulheres a entrarem. No instinto de proteção, a mãe pega o filho no colo. O bandido, já com o controle, fecha o portão e também vai em busca dos bens das vítimas. A idosa ainda tenta conversar com os assaltantes. Primeiro um deles separa a televisão, em seguida pega a arma com o comparsa.
Eles voltam para a sala, pegam a chave do carro que estava estacionado na porta e as vítimas são obrigadas a sentar no sofá. O portão é aberto e os bandidos conversam e voltam a procurar objetos de valor. Mexem no porta-luvas de um veículo que estava estacionado na garagem. Eles saem, um coloca a TV no banco de trás e o outro vai para o lugar do motorista. Eles combinam a fuga e depois se separam. Um fica no carro e o outro vai em direção à motocicleta, que foi o meio que eles chegaram na casa. Depois de terem cometido o crime, os assaltantes fugiram. E policiais que estavam em patrulhamento viram o carro sendo acompanhado pela motocicleta. Acharam a situação estranha e foram realizar a abordagem. Os suspeitos perceberam a aproximação das viaturas e iniciaram uma fuga. Cada veículo foi por uma direção. A equipe policial também se dividiu. O carro arrancou em alta velocidade e fugiu por aproximadamente 5 quilômetros, sendo que 2 na contramão de direção. E durante essa perseguição, o suspeito atirou em direção dos policiais, que tiveram que revidar. E a perseguição terminou nessa esquina, bem no centro de Uberlândia. O suspeito conseguiu fugir. Já o que estava na motocicleta foi abordado e apreendido. Além dos adolescentes, a PM identificou a participação da esposa de um dos assaltantes nesse crime. A mulher que está grávida foi presa. Ela teria uma função específica na ação. Ela participou indiretamente do crime de roubo, né? A parte do marido dela era roubar e ela guardava os pertences roubados, né? Um estelionatário está sendo procurado pela polícia após aplicar golpes em várias pessoas de Uberlândia. Ele recrutava vendedores, ficava com o dinheiro das vendas e desaparecia. Um crime acima de qualquer suspeita. O estelionatário selecionou os funcionários, ou melhor, as vítimas, no Cine de Uberlândia. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta como tudo aconteceu. Ele tinha uma sala dentro do Cine que ele mesmo fazia as entrevistas e de início ele falava que era para panfletagem, só que na verdade não tinha nada de panfletagem, a gente vendia balinha no semáforo. No final do mês ele simplesmente falou que não estava dando lucro, que não estava arrecadando. Junto com o saquinho de balinha vinha esse papelzinho aqui, do Grupo de Amparo à Criança. Sim, todas as vezes que nós nos encontrávamos, ele me repassava os valores. Eu ia até as casas de embalagens, onde eu fazia a compra das balas e encaminhava para as meninas que faziam a confecção dos saquinhos. Ele falava que o dinheiro arrecadado com as vendas das balas nos semáforos seria destinado a orfanatos. Mas algumas atitudes começaram a deixar os funcionários desconfiados. A gente sempre tentava conversar com ele para a gente ir na empresa, fazer uma visita na empresa, e ele nunca dava uma resposta para a gente. Um dia antes da gente fazer a visita, ele encerrou os nossos trabalhos, né? Os funcionários tiveram as carteiras de trabalho assinadas, mas depois descobriram que o registro não tem validade. Já pesquisamos e não existe. Esse grupo Amparo da Criança não está existindo, não. As vítimas registraram um boletim de ocorrência de estelionato. No documento consta o nome do autor, Jonathan Gomes Alves, de 24 anos. A estimativa é que o golpe tenha gerado um lucro de aproximadamente R$60 mil para Jonathan. Cada um arrecadava R$200 por dia, mais ou menos. Aí foi muito dinheiro, era 15 pessoas fazendo divulgação. Cada funcionário deveria receber um salário mínimo mais comissão pelas vendas. A gente lutou, trabalhando no sol quente, né, para a gente poder estar sustentando a nossa família, a nossa casa. E para uma pessoa dar um calote desse tamanho é muito revoltante. Esse advogado orienta que, neste caso, as vítimas podem ingressar ação judicial. As vítimas devem procurar tanto a delegacia e registrar um boletim de ocorrência pelo crime de estelionato, né, que é a obtenção de vantagem ilícita em proveito próprio, né, que é o caso que ocorreu, como também pode procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, porque é uma empresa e houve uma oferta enganosa, né, de trabalho. Tem mais informações no nosso Giro de Notícias. Uma pistola 9mm e mais 50 munições foram apreendidos por um homem dentro do terminal central. Ele estava aguardando o ônibus em uma plataforma com um grupo de pessoas. Dark Gomes da Silva, de 26 anos, nunca tinha sido preso. A polícia também conduziu um homem que estava próximo a ele com porções de maconha. Os dois foram encaminhados para a delegacia, Dark pela posse ilegal e o comparsa por uso de drogas.
Após um acidente, a carreta ficou atravessada na rodovia entre a BR e a Marginal, na MGC 452, saída para Araxá. O veículo de cargas estava vazio, saiu de Uberlândia e seria carregado na capital paulista. O motorista de 58 anos foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Em União de Minas, um homem matou a ex-mulher e em seguida incendiou a casa. Segundo a PM, o homem de 43 anos, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu a casa da ex-esposa de 33 anos e a matou. Na sequência, ele tentou se enforcar, como não conseguiu, ateou fogo no imóvel. Peritos fizeram os trabalhos técnicos e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Você vai ver no próximo bloco, já começou a colheita do milho safrinha na região noroeste do estado. O seu papai vai ficar numa boa. Especial Dia dos Pais. Com 800 mil reais em prêmios. E somente no quarto prêmio tem 700 mil reais. Isso mesmo, 700 mil reais. E tem giro especial, 10 prêmios de 5 mil reais cada. No primeiro prêmio, 7.500 reais. No segundo, 10 mil reais. No terceiro, um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, 700 mil reais. Isso mesmo, 700 mil reais. Mais 10 prêmios de 5 mil reais cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. No aniversário de 50 anos, o Café Cajubá vai retribuir a sua preferência com mais de 50 mil em prêmios. Você poderá realizar aquele sonho de viajar, estudar, cuidar da beleza, reformar a casa, comprar uma moto, TV, smartphone ou até colocar suas finanças em dia. Compre 2 produtos diferentes. Acesse cajubá50anos.com.br, cadastre e concorra. Café Cajubá 50 anos, 50 mil em prêmios. Uberlândia e região agora é Via Renault. E neste mês já tem condições imperdíveis para você sair de carro zero. Confira. Cuide apenas 37.990 com entrada de 13.990, mais 36 parcelas de 599 pelo plano Troca Fácil. Captura automática com câmbio CVT a partir de 73.490 com entrada mais 36 vezes de 999 pelo plano Troca Fácil ou taxa zero. O melhor negócio em Uberlândia e região. Via Renault, sua concessionária exclusiva. 2102-3030. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para a sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Nesta semana, Campo Florido sediou mais uma edição do Mega Cana Tech Show, uma das maiores feiras do setor sucroenergético do país. Oportunidade de unir no mesmo lugar produtores, fornecedores e a indústria, e importantes temas foram tratados. A cobertura completa deste evento você acompanha no próximo sábado, a partir das 9 da manhã, aqui na Band Triângulo. Eu espero você. Agronegócio. Já começou a colheita do milho safrinha no noroeste de Minas e os produtores estão animados com a safra deste ano. Nesta fazenda, que fica a pouco mais de 40 quilômetros de Unai, a movimentação para a colheita do milho safrinha é grande. Por aqui, as máquinas praticamente não param. Dário conta que sempre apostou na safrinha para melhorar o sistema de plantio e que neste ano tentou dar uma caprichada. Milho safrinha sempre teve na nossa ideia de melhorar o sistema de plantio, né? Esse ano eu caprichei um pouquinho mais no milho safrinha e só teve um problema, eu não escolhi a semente certa. Tem umas variedades que estão produzindo mais, outras menos, né? Parte da fazenda foi usada para o plantio. São 360 hectares de lavoura de milho safrinha. Apesar da falha apontada pelo produtor na escolha mais adequada das sementes na hora de plantar, na hora de colher os resultados não desapontaram.
O tempo favoreceu bem esse ano, estamos colhendo até uma faixa razoável de milho em cima daquilo que eu não coloquei a tecnologia que precisava, né? Vai estar na faixa de 80, 100 sacas por hectare, né? Aí nessa faixa. Há cerca de 35 anos morando nessa propriedade, Dário revela que os resultados de hoje nunca foram vistos por aqui. O produtor está bem animado com a quantidade de milho safrinha deste ano. Aqui na fazenda, eu nunca tive um milho assim com um tipo de produção igual esse ano. Dário ficou bastante satisfeito com a quantidade de grãos e a qualidade do cereal. A estimativa para a produção de milho safrinha do país é de mais de 76 milhões de toneladas. Aqui na fazenda do Dário, um fator foi muito importante para fazer toda a diferença. Nesta colheita, o produtor aqui nesta fazenda contou com uma ajuda que veio do céu. A incidência de chuva contribuiu para que os resultados fossem melhores. Esse ano a chuva prolongou para o meio de maio, né? Então, mesmo você plantando no final de fevereiro, ele conseguiu fazer um fechamento da espiga bom. Esse ano deu certo, porque ele teve um longo período chuvoso que deu tempo dele fechar a espiga bem granada. E amanhã você vai conferir aqui na tela da Band um programa especial com a cobertura completa da Mega Cana Tech Show, que reuniu mais de 4.000 pessoas em Campo Florido. Nesta semana, Campo Florido sediou mais uma edição do Mega Cana Tech Show, uma das maiores feiras do setor sucroenergético do país. Oportunidade de unir no mesmo lugar produtores, fornecedores e a indústria, e importantes temas foram tratados. A cobertura completa deste evento você acompanha no próximo sábado, a partir das 9 da manhã, aqui na Band Triângulo. Eu espero você. O governo zerou o imposto de importação de centenas de máquinas e equipamentos. A medida promete ajudar a modernizar as fábricas do país. As máquinas vendidas por esta empresa para mineradoras e indústrias da construção civil vêm do Japão, China, Estados Unidos e países da Europa. Equipamentos que chegam a 3 milhões de dólares e que, para entrar no Brasil, tem um custo extra por causa da alíquota de importação, que aumenta o valor do produto. Por isso, a decisão do governo em zerar esse imposto foi tão comemorada por aqui. A expectativa é aumentar as vendas em 30%. Isso aumenta a nossa competitividade, né? Alguns clientes nossos estão investindo muito em produtividade e esse é o momento para eles poderem comprar essas máquinas que vão trazer essa tecnologia para eles. A portaria determina que seja reduzida para zero a alíquota de importação de 281 bens de capital, informática e comunicação. Na lista estão maquinários, ferramentas e equipamentos usados na fabricação de outros produtos. A medida vale até dezembro de 2021 e beneficia setores em que as máquinas necessárias são quase todas importadas, porque não há fabricação no Brasil. Desde o início do ano, 1.189 itens já tiveram imposto de importação zerado. No caso dos bens de capital, que são principalmente máquinas industriais, a taxa era de 14%. Para os bens de informática e comunicação, era de 16%. Na lista dos equipamentos que devem chegar mais baratos ao país, estão desde peças de videogames e celulares, até fornos industriais, empilhadeiras e motores. Este motor a diesel para equipamentos de mineração, que custa o equivalente a 4 milhões de reais, deve sair R$ 600 mil mais barato só por causa do imposto de importação zerado. Esses equipamentos que estão nessa lista têm preços muito variados, podem ir de 50 mil a 5 milhões de dólares ou mais. Se você usufrui dessa medida de alíquota zero, você tem uma redução nos custos de aquisição dessa máquina. Ela é importante, mas ela não é suficiente. Por quê? Se você não tiver demanda, se você não tiver encomenda, se você não tiver quem compra os produtos que você faz, se você estiver operando com ociosidade na sua linha de produção, essa medida é inócua. E tem mais informações no nosso giro desta sexta-feira. Tabletes de maconha, mais de R$1.000 em dinheiro, balança de precisão e 2 facas foram apreendidas com Alessandra Andrade Oliveira, de 26 anos. Ela foi presa pela polícia militar em casa no bairro Gameleiras. Policiais foram até o imóvel e durante buscas encontraram os entorpecentes escondidos no guarda-roupas e no forno de um fogão. Em Uberaba, a Polícia Civil confirmou que o pintor espancado morreu por engano.
Geraldo Duarte da Silva, de 57 anos, foi espancado após ser confundido pelo agressor com um homem que teria mostrado o órgão genital para a esposa dele. Geraldo foi levado em estado grave para o hospital, mas não resistiu. Os policiais descobriram que no dia do suposto assédio, ele estava em casa fazendo almoço para a família. As investigações continuam e o casal pode ser indiciado por homicídio qualificado. Sérgio Antônio dos Santos, de 47 anos, dirigia esse carro pela Avenida Coronel Antônio Rios, em Uberaba. O motorista confundiu o freio com o acelerador e bateu neste outro veículo, que era conduzido por uma gestante. Ele ainda subiu na praça, derrubou o banco e bateu nessa árvore. O filho dele, que também estava no carro, ficou ferido. A PM foi ao local e constatou que Sérgio estava dopado. Ele fez uso de medicamento controlado sem prescrição médica e estava sonolento. Ele então foi levado para a delegacia. Já no setor Distrito Industrial 2, um jovem de 20 anos dirigia esse veículo quando bateu em uma carreta. Ele afirmou que teve a visão prejudicada por raios solares e não percebeu o veículo atravessando o cruzamento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local e socorreram um jovem e um passageiro de 66 anos. Depois do intervalo, o Rony Bentes chega com as principais notícias do esporte. Continue com a gente. Meu recado vai para você que está com a autoestima lá embaixo por causa do seu sorriso. Você precisa conhecer a Oral-Unique, uma clínica premium completa que realiza seus tratamentos com a máxima qualidade e segurança. E aqui em Uberaba, quem comanda o time de especialistas da Oral-Unique é o Dr. Pedro. Vai daí, doutor! É isso aí, Oscar. Aqui na Oral-Unique, nós devolvemos o seu belo sorriso com as famosas lentes de contato. É você, com os sorrisos das celebridades. Ninguém faz melhor que a Oral-Unique. Vem! A Prefeitura de Uberaba foi às ruas ouvir a população. Com um olhar atento às necessidades, a Prefeitura encarou os desafios e transformou-os em oportunidades. Viu que era preciso um planejamento arrojado e integrado que atendesse às 16 regiões de Uberaba. Conduzir a cidade para um futuro que proporcione melhor qualidade de vida, educação e desenvolvimento é o principal objetivo do Plano 200. Um conjunto de ações e obras integrado que privilegia toda a população e deixa Uberaba pronta para o crescimento sustentável. São 200 milhões em investimentos, ações e obras que são um presente para o futuro. Uberaba 200 anos. Pronta para o futuro. Pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. Pingril, para todas as ocasiões. Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Domingo é comemorado o Dia dos Pais e nós vamos mostrar uma história de adoção e muito amor. Após 7 anos de espera, um casal aqui de Uberlândia conseguiu adotar um menino que veio de longe. Desde então, a data passou a ter um significado especial. Para esse engenheiro civil, as redes sociais têm um aspecto especial. Foi através de conversas pelo telefone que ele conheceu uma das pessoas mais importantes da sua vida, o Kaique. Foram 7 anos na fila de espera de adoção, quando recebeu a ligação telefônica de um orfanato do município mineiro de Novo Cruzeiro. De Uberlândia até a cidade são 19 horas de viagem. Por isso, as primeiras conversas com Kaique, que na época estava com 4 anos, foram pelo WhatsApp. Papai vai buscar Kaique.
Oba! Como é que fala? Oba! Kaique, papai quer dizer que, mesmo sem te conhecer pessoalmente, já te ama e estamos indo te buscar. Um beijo. Depois de 5 semanas de conquista, finalmente o Rosenberg Schmidt e a esposa Roseni foram buscar o Kaique. Na hora do encontro, você realmente viu que aquele amor é verdadeiro e que ali o amor começou de verdade. Ainda hoje se emociona quando lembra a primeira vez que viu o filho. Ele foi vestido de super-herói e levou uma camisa para Kaique. Atualmente, o Kaique está com 6 anos e vive feliz com os pais nessa casa com todo o conforto. Rosenberg e Roseni estão casados há 11 anos e esperavam ansiosos a chegada de alguém que preencheria os espaços ociosos da casa e os espaços vazios dos sentimentos do casal. Ser pai mudou completamente a vida desse engenheiro civil. É uma felicidade imensa, não sei como dizer, mas sei que posso dizer que é o puro amor que eu sinto, é o que eu tenho dele. Agora o casal que vivia um para o outro tem o Kaique para cuidar. Escola, alimentação, diversão, o quintal virou palco de brincadeiras. Esse é o 3º Dia dos Pais que o Rosenberg vai comemorar com o filho. E ninguém melhor do que a Roseni Mello para contar como é essa relação. Ele é muito dedicado, ele é parceiro, eu falo que é o Rosenberg 2, porque tudo vai fazer junto, e então assim, o amor é imenso e os Dias dos Pais é mais feliz ainda, com certeza. Eu falo que agora eu vivo para ele, né? Tudo que a gente faz, a gente pensa, que a gente planejamento, tudo ele está envolvido na nossa vida. Eu gosto de você, eu amo muito ele. O Campeonato Mineiro da 2ª Divisão nem começou e já está uma verdadeira confusão. 2 times da região podem ficar de fora. Ronei Bentes está aqui com a gente. Boa noite, Ronei. O que está acontecendo? Boa noite, Maria Clara. Boa noite a você ligado aqui no Band Cidade. Parece até futebol amador, mas na verdade é futebol profissional. Trata-se do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, que começa neste final de semana. E esta semana surgiu a informação de que 2 equipes podem ficar fora, lamentavelmente, uma delas aqui da região, o tradicionalíssimo Araguari, que não conseguiu regularizar os seus jogadores. A diretoria descobriu essa semana que o CPF estava suspenso, estava bloqueado e não conseguiu regularizar jogadores. Com isso, o jogo marcado para domingo contra o Patrocinense foi cancelado e pelo regulamento o Patrocinense venceu por 3-0. E mais um detalhe, se o Araguari não conseguir regularizar seus jogadores até hoje à noite, vai estar eliminado do campeonato. Ou seja, uma notícia realmente muito triste. E a mesma situação do Pirapora. O Pirapora também não conseguiu regularizar seus jogadores, pelo menos até o momento. Por enquanto, o jogo está marcado para amanhã contra o Mamoré em Patos de Minas. Mas esta partida também corre o risco de não acontecer, o que seria profundamente lamentável, viu, Maria Clara? Com certeza, Ronei. Vamos falar do Sub-20. O Uberlândia joga esse fim de semana? O Sub-20 tem jogo, né? O Uberlândia Esporte joga contra a equipe do América, jogo marcado para este sábado, 4 da tarde, no Parque do Sabiá. É a penúltima rodada da primeira fase. As 2 equipes já estão classificadas. O Uberlândia foi surpreendido na rodada anterior, perdeu em casa para o Coimbra, mas isso não muda nada em termos de classificação e o objetivo agora é fazer uma boa partida, terminar bem esta fase para depois entrar na fase seguinte com todas as condições de chegar aí, quem sabe, entre os finalistas deste Campeonato Mineiro e garantir mais uma vez vaga na Copa São Paulo do ano que vem. Certo, Ronei, vamos falar dos times mineiros. O Cruzeiro continua em busca de um novo técnico, né? É verdade. Depois da demissão do Mano Menezes, o Cruzeiro está agora à procura de um novo técnico, né? O Mano pediu demissão logo após o jogo de quarta-feira com o Inter pela Copa do Brasil. E o nome da vez, o nome que está sendo cogitado pela diretoria é Dorival Júnior, que pode a qualquer momento ser confirmado aí como novo técnico do Cruzeiro. Tá certo, Ronei. Muito obrigada. Uma boa noite para você. Feliz Dia dos Pais a todos. Um bom fim de semana e até segunda.